Existe um tempo para todas as coisas. Você já parou para pensar nisso? Talvez você esteja vivendo um momento da sua vida onde mudanças são necessárias, onde novas estações estejam surgindo. E quando esse processo acontece, é comum que você tenha alguns sentimentos, algumas sensações, algumas emoções diante de tudo isso. Na oração da noite de hoje, Deus tem uma mensagem para o seu coração, uma palavra para que você entenda como passar pelos processos, como passar pelas mudanças que o próprio Deus quer que você passe. Inclusive, existe um texto que fala sobre isso. Daqui a pouquinho nós vamos ler. E antes de nós prosseguirmos, eu quero aqui abrir um parênteses para dar as boas-vindas. Você que está chegando agora no Vivendo pela Vida. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, curta, né, todas as publicações e fique por dentro de todos os conteúdos, todas as mensagens, todas as orações que postamos, que é justamente para que você saia daqui fortalecido, edificado, mais próximo do Senhor, mais conectado com Ele. Amém? Falar de processos, falar de mudanças não é fácil, não é simples, afinal de contas, a mudança ela envolve algumas coisas na nossa vida. Uma delas é fazer com que você saia da sua zona de conforto. Exatamente. Mudanças, elas fazem com que você saia de situações que são situações que já estão bem estabelecidas na sua vida, né? Situações que estão, de certa forma, concretizadas. E toda mudança, ela gera, de certa forma, em nós um desconforto. Porque por mais às vezes que você esteja vivendo uma situação ruim, até mesmo as situações ruins, elas se tornam situações cômodas. São situações que você já está acostumado, tem dores que já estão tão presentes na sua vida que você já se acostumou, já aprendeu a lidar com aquela dor, percebe? Por isso que as mudanças, elas são tão difíceis. Um outro ponto, um outro lado que nos dá medo de mudar é justamente o fato do desconhecido. O que eu vou encontrar do outro lado se eu atravessar essa porta? O que vai acontecer se eu mudar de cidade? O que vai acontecer se eu mudar de emprego? O que vai acontecer se eu mudar o foco em algumas coisas na minha vida, né? É como que vai ser esse novo? Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Será que de fato é o caminho que eu devo seguir? Então as dúvidas elas são normais. As dúvidas fazem parte das nossas vidas. O que não é normal é você ficar preso a elas. Independente do desconforto, independente dos seus medos e das dúvidas, é importante que você tome uma decisão, entendendo que muitas vezes nós vamos errar. E errar faz parte do processo. Nem todas as escolhas que fazemos são boas para nós, não é verdade? Imagino que você já tenha errado muitas vezes, assim como eu já errei, né? Obviamente quando a gente erra não é de forma proposital. Tomamos decisões com o intuito de acertar, mas às vezes o tiro sai pela culatra, né? Então a gente acaba é, dando com os burros na água, né? Como diz o ditado popular. Isso é normal, isso faz parte do aprendizado das nossas vidas. Mas eu quero aqui compartilhar com você, inclusive, um texto que fala sobre isso, que é muito conhecido de todos nós, que se encontra lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao 8, ele vai dizer o seguinte: existe o tempo de nascer e o tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, o tempo de matar e o tempo de curar, de derrubar e de construir, tempo de chorar e de rir. Olha só, prantear e tempo de dançar, espalhar pedras e de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar-se. Já vai identificando aí qual tempo você se encontra, né? Existe o tempo de procurar
E existe o tempo de desistir, de parar de procurar. Existe o tempo de guardar e existe o tempo de jogar fora. Existe o tempo de rasgar, mas também existe o tempo de costurar. Existe o tempo de ficar calado, mas também existe o tempo de falar, né, de botar as palavras para fora. Existe o tempo de amar e existe o tempo de odiar, e ele finaliza dizendo que existe o tempo de guerra e também existe o tempo de paz. Então perceba que a nossa vida ela é feita de ciclos, de estações. E é muito importante que você identifique a estação e saiba que as estações são necessárias, por mais que às vezes essa, essa estação gere um desconforto na sua vida. Então, embora algumas estações sejam ruins, entenda que elas são necessárias. Então, a palavra de Deus para você na noite de hoje é: viva a sua estação e compreenda, né? Entenda que ela não é permanente, ela é apenas uma preparação para a próxima estação que virá. Se você está vivendo um momento de mudança de estação, eu quero orar pela sua vida e te abençoar em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento colocar a vida do meu irmão e da minha irmã, Pai, te pedindo que ele possa entender a estação que ele está vivendo, que ele possa compreender que as estações são necessárias para que a próxima estação venha. Nem sempre as estações que estamos vivendo são estações agradáveis, mas elas são importantes na construção do nosso caráter, do nosso chamado, da nossa vida. Portanto, não podemos pular etapas, não podemos acelerar o tempo e muito menos pular as estações para que nós cresçamos no Senhor. Então, que em nome de Jesus, na noite de hoje, o Senhor abençoe a vida do meu irmão e da minha irmã, para que ele passe por essa estação, Deus, e esteja preparado para a próxima, em nome de Jesus. Se esse vídeo falou com você, compartilhe ele com pelo menos 3 pessoas, mande nos grupos de WhatsApp, ajude as pessoas a entenderem as suas estações. E lembrando que amanhã nós estaremos aqui de novo, meditando na palavra do Senhor, orando pela sua vida e nos aproximando ainda mais do Senhor.